Uma mulher está na borda do telhado, o vento corta a pele, a mão aperta um papel amassado. O bilhete de demissão treme entre os dedos, a tinta ainda úmida. O peito bate forte, o eco da cidade vibra ao longe. Atrás, passos de Felipe reverberam, a sombra do chefe paira. Cada respiração traz o cheiro de metal frio, a decisão pende como lâmina. Agora começa em sombras do amor. Luana freia a motocicleta no meio de uma curva molhada, o vento a bater em seu rosto. O silêncio é quebrado pelo som de uma mensagem no celular, que ela reluta em atender. A chuva cai sobre ela, e o olhar fixo no aparelho revela uma mistura de medo e determinação. O que poderia estar naquela mensagem para fazer Luana parar no meio da estrada sob a tempestade? Depois de parar a motocicleta no meio da curva molhada, Luana decide continuar sua jornada a pé pelas ruas molhadas de Santa Catarina, sua sombra se misturando com a cidade cinzenta. O som de seus passos é o único que quebra o silêncio. Ela para em frente a uma janela, refletindo-se no vidro embaçado. Seu olhar é distante, como se estivesse procurando algo ou alguém. A cidade parece ecoar seus pensamentos, com ruas desertas e prédios que parecem guardarem segredos. Luana continua caminhando, deixando para trás uma trilha de pegadas solitárias. E então ela some na multidão, deixando apenas a pergunta: o que ela está procurando? Enquanto Luana desaparecia na multidão em Santa Catarina, sua família seguia uma rotina rigorosa em uma mansão luxuosa nos arredores de São Paulo. O dia começava cedo, com o som de carros importados chegando ao portão da casa. O pai de Luana, um homem de negócios influente, saía para mais um dia de reuniões e negociações. A mãe, uma socialite conhecida por sua beleza e estilo, supervisionava a equipe de empregados que mantinham a casa impecável. Luana, por sua vez, se preparava para mais um dia de aulas particulares e atividades sociais. No entanto, em meio a tanta opulência, um detalhe chamava a atenção: a expressão sombria de Luana, que parecia carregar um peso invisível. A normalidade da rotina familiar parecia esconder algo, e a pergunta pairava no ar: o que estava acontecendo atrás das portas fechadas daquela mansão? Dentro daquela mansão luxuosa nos arredores de São Paulo, com suas janelas fechadas e portas pesadas, parece esconder segredos e histórias não contadas. O silêncio ao redor é quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos. Cada passo ecoa como se lembranças estivessem sendo despertadas. A atmosfera é pesada, carregada de um peso que não é apenas físico. É como se o passado estivesse presente, esperando para ser lembrado, para ser sentido. E nesse silêncio, parece que o tempo parou, deixando apenas a sensação de que algo está esperando para ser descoberto, para ser revelado. Dentro desse mesmo silêncio pesado que permeia a mansão, por trás da fachada de controle total, o pai de Luana esconde uma verdade inquietante. Uma doença grave que ameaça desestabilizar o equilíbrio da família. A autoridade que parecia inabalável agora se revela como uma fachada para esconder a vulnerabilidade. A pergunta que surge é: como essa doença afetará o domínio que ele exerce sobre a família? A resposta, por enquanto, permanece velada, deixando um sentimento de desconforto e incerteza. À medida que a verdade sobre a doença do pai de Luana começa a se desvelar, Luana começa a se isolar, evitando conversas com a família. Sua mãe nota a mudança e tenta falar com ela, mas Luana se cala. A tensão em casa aumenta, a doença do pai piora, e a pressão sobre Luana para cuidar dele cresce. Ela começa a se sentir sufocada, sem espaço para respirar. A sensação de prisão se torna mais forte, e Luana se pergunta se ainda há uma saída. A cada dia, a situação se torna mais insuportável. Com a situação em casa se tornando cada vez mais insuportável, Luana sente o peso da compreensão da mãe como uma corda que a puxa para o fundo. A dor e a confusão que antes eram uma névoa agora se tornam uma tempestade que a envolve por completo. Ela começa a perceber que algo está muito errado, mas a verdade ainda lhe escapa. A cada palavra da mãe, a sensação de inevitabilidade cresce, como se estivesse caminhando em direção a um abismo sem volta. O silêncio que segue é mais pesado que qualquer palavra, e Luana sente que não pode mais voltar atrás. A confusão se transforma em uma certeza terrível.
sua vida nunca mais será a mesma. À medida que a verdade começa a emergir, a relação entre Luana e sua mãe, inicialmente vista como simplesmente tensa, revela-se como um complexo tecido de momentos de ternura e compreensão, entrelaçados com conflitos profundos. Sinais de afeto e apoio anteriormente ignorados, agora surgem como uma couraça para proteger a verdadeira natureza da relação. Uma dinâmica de dependência e libertação, onde cada gesto de amor é acompanhado por um peso de responsabilidade. Essa descoberta traz uma clareza pesada, revelando que a relação não é apenas pessoal, mas também uma consequência de um sistema mais amplo, influenciado por fatores como cultura, história familiar e expectativas sociais, que agora exigem uma reavaliação de tudo o que se pensava saber sobre Luana e sua mãe. Assim como a relação entre Luana e sua mãe, o homem misterioso de preto não é um evento isolado, mas sim parte de um padrão de vigilância que ocorre sempre que a família se encontra vulnerável. Esse padrão é alimentado pelo medo e pela insegurança que permeiam a mansão. O mecanismo por trás disso envolve a percepção de fraqueza por parte de quem os observa, desencadeando um ciclo de ameaças silenciosas. Não é uma questão pessoal contra a família, mas sim um reflexo de como o poder e a riqueza podem atrair olhares sombrios. Esse mecanismo gera consequências que logo se tornarão evidentes, afetando a vida da família de maneira profunda. No entanto, a venda da mansão para Rafael parece resolver os problemas financeiros da família, mas aos poucos, pequenas mudanças começam a surgir. A rotina familiar é ligeiramente alterada, com Rafael visitando a propriedade com frequência, trazendo consigo mudanças sutis na atmosfera. A família começa a notar que objetos são movidos, e pequenas reformas são feitas sem que ninguém tenha solicitado. Essas mudanças podem parecer insignificantes, mas elas vão se acumulando, criando um sentimento de desconforto e desgaste ao longo do tempo. A família ainda não percebe completamente o impacto dessas mudanças, mas algo já está diferente, e a sensação de que algo não está mais sob seu controle começa a crescer. Além das mudanças na rotina da família Lima, é importante reconhecer que a crise que eles enfrentam não é um caso isolado. Em muitas outras famílias, a doença de um patriarca ou a pressão da sociedade também desencadeiam crises profundas. Essa repetição de padrão é comum, mesmo que não seja sempre percebida. As consequências dessas crises vão além da esfera familiar, afetando comunidades e sociedade como um todo. A família Lima é apenas um exemplo de um problema mais amplo, que requer uma compreensão mais profunda e uma abordagem mais coletiva. Assim como a família Lima, Luana sente o peso da pressão familiar e social enquanto se prepara para uma reunião de família. Ela escolhe um vestido conservador e recolhe o cabelo, tentando atender às expectativas da mãe. No jantar, as perguntas sobre o casamento e os filhos a deixam visivelmente desconfortável. Seu olhar se desvia, e as mãos começam a tremer enquanto segura o garfo. A mãe, notando o desconforto, insiste em saber quando Luana planeja se casar. O silêncio que segue é desconfortável, e Luana rapidamente muda de assunto, visivelmente aliviada. Esse é apenas mais um exemplo de como a pressão constante a deixa cada vez mais sufocada. Depois da reunião de família, Luana sente o peso das palavras da mãe, como se uma porta se abrisse para um quarto escondido em sua mente. Ela sempre acreditou que sua família era perfeita, mas agora a realidade é diferente. A contradição entre o que ela pensava e o que percebe agora a deixa confusa e resistente. Ela hesita em aceitar a verdade, como se estivesse nadando contra a corrente. A pressão interna cresce, exigindo que ela enfrente a realidade e tome uma decisão. A resistência é palpável, mas a verdade é inegável. Ela sabe, mas não quer aceitar. A tensão emocional é intensa, e Luana precisa encontrar forças para enfrentar o que está por vir. Enquanto Luana luta para aceitar a verdade sobre sua família, um outro elemento surge e complica ainda mais o cenário. O homem misterioso de preto, visto novamente, revela uma expressão mais sombria e ameaçadora. Aquele que parecia ser um mero observador agora se apresenta como uma peça fundamental no quebra-cabeça. A reinterpretação dos acontecimentos anteriores mostra que sua presença não era coincidência,
mas sim uma indicação de que a verdadeira ameaça não estava onde se pensava. Tudo que foi visto até agora passa a ter um novo significado, e a lógica por trás da situação se revela mais complexa e menos óbvia. A conexão entre os eventos se torna clara, e o foco do problema se desloca. A nova lógica emerge e, com ela, uma compreensão mais profunda da realidade. Agora tudo faz sentido sob essa nova visão, e a história se reorganiza de forma inesperada. Diante da nova compreensão da realidade, a família Lima começa a ver as coisas de forma diferente, agora que a verdade sobre o passado e o presente está sendo revelada. A forma como eles se relacionam entre si muda com mais honestidade e abertura. Isso se reflete em pequenas atitudes, como olhar nos olhos ao falar e ouvir sem julgar. A casa, que antes parecia um local de tensão, agora se torna um espaço de compartilhamento e entendimento. Com essa nova perspectiva, a família Lima começa a se reconstruir, preparando-se para um futuro mais autêntico e unido. Com a família Lima se reconstruindo e se tornando mais unida, seus membros começam a encontrar seus próprios caminhos, mais autênticos e livres. E assim, Luana encontrou sua própria estrada sinuosa e livre, onde a serenidade e a paz se tornaram sua maior conquista. Na quietude do caminho, ela descobriu que a verdadeira liberdade estava em seguir em frente, sem olhar para trás.